Juízes, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Juízes, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: E depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por este motivo, o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, para que se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Marchou contra Israel, derrotou e o tomou Jericó, cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou um Salvador, chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado junto à coxa direita, debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou ao lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: Ó rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou silêncio, e todos que se achavam ao seu redor saíram. O rei ficou só assentado em sua cadeira real, na sala de verão no terraço. Eude chegou bem perto dele e esclareceu: Traga uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então rapidamente Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Tão violento foi o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei. A gordura se fechou sobre a espada, sem que Eude pudesse retirá-la. Então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior. Imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro, na sua sala. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e a abriram, e lá estava o Senhor, caído no chão, morto. Amém, irmãos? Somente até aí, os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, talvez não seja uma mensagem tão conhecida. Se a gente for pegar para ler Juízes, né? Foi um momento de Israel onde não havia rei e constantemente o povo se voltava contra Deus e era dominado por outra nação. Aí o povo se arrependia, aí Deus levantava um juiz para ajudar o povo. E foram tantos. O que lemos é Eude. Teve Débora, teve Gideão,
teve Sansão, foram muitos juízes que foram levantados. Porque por mais que o povo errasse, o Senhor sempre tinha misericórdia, amor, compaixão e dava mais uma chance para aquele povo. Justamente no capítulo 12, onde a gente leu, o versículo começa dizendo: e o povo novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo novamente se voltou contra Deus, começou a viver segundo as suas vontades, os seus prazeres, se afastou do Senhor e infelizmente foi atacado pela nação de Moabe. Só que o que eu acho interessante aqui, irmãos, no versículo 12, a Bíblia ela fala assim, que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu a Eglon para que pudesse atacar Israel. Que isso, Juan? Exatamente isso que a gente lemos. O Senhor fortaleceu o inimigo para que o inimigo atacasse Israel. Isso quebra um paradigma que a gente cria na nossa cabeça, que tudo que acontece com a gente é o diabo que faz. Eu tô assim porque o diabo fez. Eu tô assim porque é obra do inimigo. Ele tá agindo. É culpa do diabo, foi o diabo. Aqui não, irmãos. Aqui não foi o diabo que fez. Aqui o povo mesmo fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor não se agradou e fortaleceu o inimigo para que o inimigo atacasse Israel. O povo ficou mais fraco, o inimigo mais forte e atacou Israel. E tomou Israel. E a Bíblia nos fala que feriu a Israel. A nação de Moabe feriu a Israel. Então, além de não ser o inimigo que faz as coisas na nossa vida, nem sempre é ele que vai estar por trás de tudo. Às vezes são fruto das nossas próprias escolhas, das nossas próprias ideias. Acabamos entrando num lugar que não é para a gente entrar. O Senhor fortaleceu o inimigo, atacou e feriu. Feriu a Israel. E aqui tem outra coisa que eu acho interessante. Que muitas das vezes, quando nos viramos contra o nosso Senhor, fazemos aquilo que não agrada a Ele, o Senhor vem e nos fere, nos machuca, toca em algo, tira algo que a gente ama, que a gente gosta. Mas, por que o Senhor fere? Porque Ele prefere nos ferir do que nos perder. Às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. Está doendo, estou ferido, estou machucado. E por que de tudo isso, o inimigo parece estar mais forte, e eu estou mais fraco, não estou me fortalecendo. Às vezes o Senhor está nos ferindo, porque Ele sabe que quando Ele te fere você procura Ele. Você volta a orar, você volta a cantar, volta a jejuar, volta a fazer o que fazia antes. Isso é uma estratégia de Deus. Quer ficar longe? Quer ficar distante? Quer se machucar? Vai se machucar. Mas aí eu vou te ferir mais. Porque quando eu te ferir, você vai reconhecer que eu sou o seu Deus. Então volta a orar, volta a buscar. Porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então o Senhor fortalece o inimigo, fere. Tudo isso para quê? Para nos trazer mais perto. Para nós estar mais próximo dele novamente. A gente acaba não entendendo. Só que para Israel, irmãos, naquela época, sabe quanto tempo durou aquilo? O inimigo vem, ataca, leva eles cativo, fere. E a Bíblia nos fala que durou 18 anos. 18 anos vivendo sobre o domínio do inimigo. 18 anos sofrendo, pagando imposto, trabalhando como escravo. Tudo isso porque fez aquilo que não agradava aos olhos de Deus. Só que a Bíblia fala que depois desses
18 anos, no versículo 15 fala: então outra vez os filhos de Israel clamaram ao Senhor por um Salvador. Irmãos, eles esperaram 18 anos para poder clamar de novo ao Senhor por alguém. E a pergunta que eu te faço é: vai esperar quanto tempo para voltar a clamar a Deus e pedir socorro para Ele de novo? Vai ficar quanto tempo nesse sofrimento? Vai ficar quanto tempo nessa luta, nessa batalha diária, nessa guerra? E um conselho que eu te dou: não espere chegar no último minuto ou no fim do poço para poder clamar ao Senhor. Não espere durar 18 anos. O Senhor está sempre a nos ouvir, a nos escutar. Suas mãos estão estendidas. Mas Ele não vai fazer nada sozinho. Se a gente não clamar, Ele não vai mover a mão dele. Então não espere o sofrimento chegar no limite. Não espere o tempo passar da hora que é para fazer, para clamar ao Senhor novamente. Hoje é uma quinta-feira da resposta. Você pode clamar a Ele nessa quinta. Talvez você veio o ano inteiro, passou 2024 inteiro nessa constante batalha, nessa constante guerra. Mas o ano ainda não acabou. Foram 300 e alguns tantos dias já, mas o ano ainda não acabou. Hoje pode ser a noite que você vai clamar ao Senhor e Ele vai te enviar um libertador. Aleluias. E a Bíblia nos fala que Ele enviou um chamado Eude. Só que é interessante, irmãos, que além de falar o nome dele, fala um defeito. E o Senhor levantou um libertador, Eude, homem canhoto. Porque naquela época, irmãos, ser canhoto era um defeito. Todos os soldados lutavam com a mão direita, numa batalha, numa guerra. E o homem que nascia canhoto, já nascia com um passo atrás. Os irmãos podem ver que na Bíblia inteira, o lado esquerdo tem alguma coisa. Quando no versículo que a gente tanto conhece, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não fala esquerda. A Bíblia não fala esquerda. Eles tinham um preconceito com quem era canhoto, com a esquerda. Por isso que quando tem a visão do trono, João fala que ele estava sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Aí a Bíblia fala assim: 18 anos sofrendo. O Senhor vai enviar um libertador. E é esse cara ainda, canhoto. A gente clama ao Senhor. Às vezes Ele nos escuta, nos manda o socorro e a gente quer questionar: mas por que assim, Pai? Vai ser desse jeito? E eu quero te dizer nessa noite que a sua vitória, o seu socorro, vai vir da onde você menos espera. Da onde você menos acredita. Mas dali que vai vir, é dali que vai vir. Porque o Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aonde ninguém espera. E se você for o Eude da vida de alguém também? E se você foi alguém que Deus levantou e escolheu para ser coluna na sua casa, para ser um libertador lá, e você fica com aquela visão: não, eu sou pequeno, eu sou fraco, ou tu prega, ou tu faz, ou tu louva. Não, se o Senhor escolheu você, é você. Não tem como transferir essa responsabilidade. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que a Bíblia nos fala: o Senhor levantou Eude, o libertador. Mas o título dele, ou o título que nós carregamos, nunca pode ser maior com quem nos levantou. Eude era o libertador, mas quem levantou ele foi o Senhor. Talvez você seja a coluna, o pregador, o levita. Mas o título que a gente carrega nunca é maior. A gente está aqui por um bem maior. Por Ele. Para Ele são todas as coisas. Aleluia.
Então o Senhor levanta aquele homem canhoto, da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, onde ninguém também dava valor. Só que quando o Senhor levanta, irmãos, quando Ele escolhe, não é por acaso que o Senhor levanta. Não é por acaso que Ele escolheu eu e você. Tem um propósito. Temos falhas, temos defeitos, temos as nossas dificuldades, mas tem um propósito. Tem um porquê. Só que o Senhor não nos levanta, faz só, vai guerrear agora sozinho. Não. O mesmo que levanta é o que conduz. O mesmo que levanta é o que dá estratégia. É o que dá sabedoria. Então o Senhor levanta o libertador e dá uma estratégia para ele. A estratégia já está com Eude. E a Bíblia nos fala que ele faz uma espada pequena, coloca na sua coxa direita. Por que, Juan, na coxa direita? Porque ele não vai ser revistado ali. Os soldados tudo ficava com a espada na coxa esquerda. Porque eles lutavam com a mão direita. Eude não, ele era canhoto, então ficou aqui. Inverteu, então já não ia ser revistado para entrar até o palácio do rei. E coxa direita, irmãos, também tem um significado muito interessante na Bíblia. Os juramentos eram feitos sobre a coxa direita naquela época. E a briga de Moisés, de Jacó, com o anjo? Aonde o anjo tocou nele? Na coxa direita. E como eu falei para os irmãos, como a esquerda é menosprezada, a direita significa governo. Sustentabilidade. Quando o Senhor toca na coxa de Jacó, quando ele prevalece lutando, imediatamente o nome dele não é mais Jacó, é Israel. Jacó significava que pega no calcanhar. Aí o Senhor muda para Israel. Porque quando o Senhor nos escolhe e toca, naquele momento é o quê? Jacó, até aqui você viveu do seu jeito, da sua forma. Agora estou tocando em você, a coisa muda. Mudou seu nome. Agora estou mudando a sua sustentabilidade. Seu governo, agora quem governa a sua vida sou eu. Quem direciona a sua vida sou eu. Aleluias. E a gente tem que ser submisso a esse toque do Senhor. Porque Ele nos levantou, nos escolheu, nos deu estratégia. E agora vamos sair para a guerra, para a batalha. E eles vão, irmãos, para aquela batalha. Eude chega e entra. Não é revistado, entra no palácio. Dá os presentes para o rei de Eglon. E olha interessante o que Eude faz. Quando ele estava saindo, ele volta e fala: rei, tenho algo de Deus para te entregar. E o rei de Eglon, irmãos, ele sabia quem era o Senhor Deus. Porque foi Deus que fortaleceu ele para eles ganharem dos israelitas. Ele todo temeroso, o que ele faz? Sai todo mundo da sala. O que ele tem para falar para mim é secreto. Olha a estratégia de Eude. Com uma palavra que ele fala: tenho algo de Deus para te entregar. Todos os soldados, toda a guarda, todo mundo saiu daquela sala. Ficou só ele e o rei de Eglon dentro daquela sala. Quando todo mundo sai, irmãos, Eude chega mais perto do rei, se aproxima dele e fala assim: vem cá, eu quero te contar algo da parte de Deus. E na hora que aquele rei se levanta, ele pega a sua espada e crava na barriga do rei. Olha a estratégia daquele homem. Sozinho, pega a espada e crava no rei. Tem algumas traduções, irmãos, da Bíblia, que nesse momento que Eude crava a espada na barriga do rei,
ela fala que foi tão forte a espadada que Eude deu, que a espada entrou inteira, que saiu excrementos da barriga do rei. O que é excremento? Fezes. A espada entrou tão forte que saiu. E o que é a espada, irmãos? Palavra de Deus. E a espada, irmãos, quando ela entra, o que é ruim tem que sair. Quando a palavra entra na minha vida e entra na sua vida e vivemos segundo ela, se o que é ruim permanece aqui dentro, alguma coisa está errada. Então a espada ainda não entrou. Então a palavra ainda não entrou. Porque quando a palavra entra, a nossa vida é transformada. Aleluias. E tudo que é mal tem que sair. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar, é um novo homem, é uma nova mulher. Mas por que aconteceu? Não sei, foi para a igreja, está ouvindo a palavra, está escutando a palavra e é diferente, aleluias. Então quando a palavra de Deus entra, o mal tem que sair, aleluias, glória a Deus. E Eude, irmãos, além de atacar o rei, ainda é mais esperto ainda. Ele vai e fecha a porta. Para quê? Para que as pessoas não entrassem e vissem o rei morto lá. Nem dá nem tempo dele fugir. Então, quando Deus nos dá a estratégia, a palavra entra, o milagre acontece. Se a gente não fechar a porta de novo, aí o que acontece? O inimigo vai tornar a entrar. Deus não faz a obra pela metade. Deus não entrega o inimigo pela metade, ele vai entregar por inteiro. Mas cabe a mim e a você fechar a porta. Porque se a gente não fecha a porta, ele entra. Eude fecha a porta. Aqueles homens ficaram lá esperando e nada. O que esse cara está falando pro rei? Não aconteceu nada até agora. E quando eles entram lá, ele vê o seu rei morto. Naquele momento, Israel já estava por fora, cercando todos os inimigos. E a batalha foi vencida. Aleluias, glória a Deus. Essa é a quinta-feira das respostas, irmãos. E a resposta de Deus para você nessa noite é essa. O mundo que a gente vive é uma constante batalha. É batalha no trabalho, é batalha na escola, é batalha na rua. Só que Deus, que nos escolheu, não nos deixou sozinhos nessa batalha, nessa guerra que a gente enfrenta. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, de largar tudo. O inimigo fica mais forte, a gente fica mais fraco. Só que nesse momento de fraqueza, onde Coríntios fala, que Paulo fala assim, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando a gente acha que a gente está forte, a gente quer lutar com as nossas próprias mãos. Eu posso, eu consigo, eu faço. Só que quando a gente está fraco, a gente se torna dependente de Deus. E muitas das vezes, Deus vai permitir que a gente fique fraco para a gente se tornar dependente dEle e se voltar para Ele de novo. Mas vai acabar assim? Não vai. Porque se a gente se volta para Ele, Ele é o Deus que dá estratégia para vencer o inimigo. Aleluias. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de orar por cada um.